Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Na última aula a gente conversou um pouquinho sobre laços, né? Comecei explicando para vocês como funciona o laço while, que basicamente ele é um loop, né? Que é baseado numa condição. E toda vez que essa condição for verdadeira, ele vai executar uma série de atividades que a gente define dentro dele, até que essa condição mude e se torne falsa para que ele possa sair desse laço e continuar o processamento ou finalizar o robô de acordo com o que a gente predefinir, certo? O laço for ele é um pouco parecido com isso, só que diferente do while que usa uma condição para definir se ele vai fazer a repetição ou não, o for ele usa uma coisa que a gente chama de objeto iterável. O que é um objeto iterável? É um objeto que tem vários itens dentro dele e o for vai percorrer todos esses itens até o final para que só depois ele saia desse loop. E o que são esses objetos iteráveis? Pode ser uma série de coisas, pode ser uma lista, pode ser um array, pode ser uma planilha, pode ser uma linha de uma planilha, porque uma linha de uma planilha tem várias células ali, assim como uma coluna. Então qualquer um desses itens podem ser considerados um objeto iterável. E como é que funciona? Vamos imaginar que a gente tem uma lista de alunos com suas respectivas notas, certo? E para cada linha dessa planilha, vamos dizer que é uma planilha, né? Uma planilha com vários alunos e suas respectivas notas. E para cada linha dessa planilha, a gente precisaria calcular uma média e dizer se o aluno foi ou não aprovado com base nesse resultado, certo? Então o for entraria aqui com essa tabela, essa planilha, né? E para cada linha dessa planilha, ele ia executar as atividades de, sei lá, vou calcular minha média, eu vou verificar se o aluno foi aprovado ou não com base nessa média e vou colocar esse resultado dentro da minha planilha. E aí eu volto para o objeto iterável e verifico. Tem um próximo item? Existe um outro aluno na planilha? Se existir, ele vai executar todas essas atividades até que todos os alunos da lista sejam esgotados. E quando não tiver mais itens, ele simplesmente sai do loop. Semelhante a quando a gente está aqui e a gente muda a condição para o falso e sai do while. Ok? Então é isso. Primeiro de tudo, vamos entrar no nosso estúdio e vamos mostrar isso na prática, como é que funciona. Vamos criar o nosso processo aqui. O nome do nosso processo vai ser semelhante ao anterior. Exercício underline for. E a gente vai selecionar a nossa pastinha aqui, que fica na área de trabalho, aulas UiPath. Vai ser aula 4, selecionar pasta. Exercício utilizando o laço for. Bem, vamos criar. Prontinho, pessoal, vamos abrir aqui o nosso fluxo principal. E a primeira coisa, como sempre, a gente vai puxar uma sequência para dentro do nosso fluxo. Vai nomear ela como boas práticas, como exercício for. E qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Bom, a gente vai fazer exatamente esse exemplo que eu dei para vocês. Eu preparei aqui uma planilha bem simplesinha que eu já até coloquei na nossa pasta aqui, que chama Notas Alunos. E o que consiste essa planilha? Vamos abrir aqui para mostrar para vocês. A gente tem uma planilha com um número X de alunos. Cada um desses alunos tem suas respectivas notas, que são a P1, a P2 e a P3. E a gente precisa fazer o quê? Para cada linha dessa planilha, a gente precisa calcular a média e dizer se o aluno está ou não aprovado. Eu sei, gente, que isso aqui é muito mais fácil de fazer direto pelo Excel, mas a ideia aqui é só demonstrar a funcionalidade fazendo pelo UiPath, correto? Então vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui funcionar. Primeira coisa que a gente vai fazer no nosso processo é abrir a nossa planilha, salvar todas essas informações da planilha dentro de uma variável do tipo DataTable, que é uma variável que serve para guardar tabelas, certo? E a gente vai, por meio de um for, percorrer por essa tabela para cada um desses itens e fazer os cálculos de média e verificar se o aluno foi ou não aprovado.
E no final de cada iteração a gente vai printar aqui o resultado do aluno, né? Se ele, qual é a média dele e se ele foi ou não aprovado. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou fechar aqui a minha planilha por agora. E vou maximizar aqui para a gente ter uma visão melhor. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler a nossa planilha. A gente tem uma atividade aqui que chama Read Range, que serve para a gente ler um range específico de dentro de uma planilha de Excel. A gente, clicando aqui nessa pastinha, consegue indicar para o programa o caminho. A gente vai indicar aqui para nossa pasta. Clica no arquivo e aí clica em abrir arquivo e vai aparecer aqui já o caminho certinho do nosso arquivo. E aqui a gente tem que colocar o nome da nossa sheet do arquivo Excel. Uma boa pergunta, eu não lembro. Vou abrir aqui o nosso arquivo mais uma vez. Não está nessa pasta. Está aqui. Aula 4. Notas alunos. O nome da nossa sheet é Notas Alunos, por coincidência. Que coincidência, não? Deixa eu só pegar aqui isso. Copia e cola. É sempre boas práticas a gente copiar direto o valor para que a gente não erre. Aqui é uma string, é um valor em string, então a gente tem que colocar entre aspas o nome da nossa sheet. E como a gente quer pegar a planilha inteira, todo o resultado da planilha, a gente só precisa colocar duas aspas aqui que ele já vai entender que ele tem que ler todo o resultado da nossa, todo o conteúdo da nossa sheet, tá ok? E para finalizar, a última configuração que a gente vai fazer é garantir que aqui nas propriedades laterais, a gente vai garantir que esse campo está marcado, que é add headers, que basicamente diz para o iPath, ó, essa planilha aqui, ela tem um cabeçalho. Então a gente vai considerar que essa planilha aqui tem um cabeçalho e aqui no final a gente vai colocar o nome dessa variável que vai guardar esse valor. Aqui no caso a gente vai dar um Ctrl K, vamos criar nossa variável. E ela vai ser do tipo DataTable, então a gente coloca como DT de DataTable e vai ser, vamos colocar como alunos, notas alunos mesmo. DT notas alunos. Muito bem. Então agora o que a gente vai fazer é já começar a chamar o nosso for. Aqui no caso o for ele tem uma série de aplicabilidades dentro do Studio. Então como a gente está usando uma planilha e a gente quer rodar o for para cada linha dentro dessa planilha, dessa tabela, então a gente vai utilizar o for que é for each row. Aqui, ó, for each row in data table, que basicamente é para cada linha dentro desse data table, que é a nossa variável, a gente vai fazer determinadas atividades. Então aqui a gente vai colocar para cada linha, vamos chamar de linha, dentro do nosso data table, que é dt notas alunos, a gente vai executar uma determinada função. Então vamos pensar aqui. Ele está abrindo nossa planilha, ele está colocando esse data table. O data table vai ter essa informação aqui dentro dele, certo? Então, para cada linha dele, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que calcular essa média aqui, certo? E com base nessa média que ele calcular, ele vai ter que verificar se o aluno passou ou não. A gente vai considerar aqui uma média 6, talvez? Vamos considerar uma média 6,5. Pra gente ter ali uns reprovados, porque eu não sei se vai ter médias menores que 6. Vamos ver aqui, a gente vai fazendo o teste. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a média. Para calcular a média, a gente vai usar a atividade assign, que a gente aprendeu nas últimas aulas. E a gente vai criar uma variável aqui chamada média. Como a média é um número, a gente precisa criar uma variável do tipo número, certo? Mas como é um número que não necessariamente vai ser um número inteiro, porque a gente está falando de uma divisão, a gente precisa criar uma variável do tipo double. Então vai ser db de double média. Sem acento, né? Média. E o nosso valor da nossa variável vai ser
a nossa linha, certo? E para cada, ou melhor, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma média. Como que é a média? É o valor da P1 mais o valor da P2 mais o valor da P3, tudo isso dividido por 3, correto? Só que a gente não pode colocar assim, porque ele não vai entender. Então o que a gente tem que colocar? A gente tem que colocar que dentro da linha a gente quer o item que está com cabeçalho P1 mais dentro da linha, acho que linha está com uma letra maiúscula, certo? Isso, então tem que colocar a letra maiúscula aqui. Mais a mesma coisa para todos os itens. Eu vou copiar aqui só para a gente ganhar tempo. P1 só muda aqui para P2 e P3. E tem que colocar aqui a... Beleza, então esse vai ser o cálculo da nossa média, certo? Mas ele está dando um errinho aqui, ele está dando que ele não consegue... então a gente precisa... Olha, ele está dando aqui que ele não consegue utilizar operadores no tipo object. Como a gente está usando uma linha de uma tabela, não necessariamente ele vai entender que um número é um número. Um número pode ser... o valor que está dentro de uma célula pode ser uma string, pode ser um número. Então ele coloca como um objeto. Então o que a gente precisa fazer é transformar esse objeto aqui em um número. E como é que a gente faz? A gente usa cint, aí coloca entre parênteses o valor que a gente quer transformar em um número. Então a gente faz a mesma coisa aqui para as outras também. Muito bem. Agora nosso errinho aqui já saiu, dando um okzinho aqui. Aí agora ele está dando um erro aqui de string. Ok, a nossa variável ela foi definida como uma string. Só que a gente disse que a gente quer que ela seja do tipo double, porque a gente quer que um número que pode ter casas decimais, certo? Aqui a gente não tem essa variável, então a gente tem que pesquisar aqui pelo valor dela. Então a gente pode escrever aqui double e a gente vai querer a variável do tipo system double, essa daqui, ó. System double, eu acredito que seja essa mesmo. Belezinha, olha aí, o nosso erro já sumiu. Então a gente já consegue calcular a nossa média. Então vamos ver se está funcionando até então. Vamos pegar aqui uma message box. E ver se ele está calculando a média de todos os nossos alunos. E vamos printar aqui a nossa db média. Como é um número, a gente precisa que seja uma string, a gente coloca toString. Certinho? Só clicando fora, beleza. Então o que está acontecendo aqui? Ele está lendo a nossa planilha, ele está passando isso para um data table, que é uma variável que guarda uma tabela, e para cada linha dessa tabela ele está calculando a média com base na P1, P2 e P3 de cada aluno, certo? E para cada cálculo desse ele vai colocar para a gente numa message box o valor da média. Então vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. A gente precisa fechar isso aqui antes de rodar, não salvar, e executar. Vamos ver se funciona. Olha aí, apareceu o valor da primeira. A gente dá um OK. O valor da segunda, terceira, quarta, quinta, sétima, oitava. Beleza, então ele está calculando para a gente aqui as nossas médias, correto? Então pronto, então a gente pode tirar essa message box aqui. E agora a gente vai verificar se o aluno foi ou não aprovado. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem uma condicional aqui que a gente chama de if.
que basicamente ele verifica, com base numa condição, se uma coisa é ou não verdadeira. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que a nossa média que a gente vai querer definir é de 6,5, certo? Então, o que a gente precisa? A gente precisa comparar a nossa média com 6,5. Então, vai ser dB média maior ou igual a 6,5. 6,5 tem que ser. Isso. Então, o que a gente está fazendo aqui? If é se a nossa média for maior ou igual a 6,5, significa que o nosso aluno foi aprovado, certo? Então, a gente vai criar uma outra variável aqui e vamos atribuir um valor para ela de aprovado, que é o que a gente quer que apareça aqui na nossa planilha de notas, certo? Como é que a gente chamou aqui? A gente chamou de status. Então, nossa planilha nossa variável vai ser Ctrl K para criar variável. Vai ser uma palavra, então pode ser uma string mesmo, str status. Correto? E dentro dessa variável, como aqui é o caso em que se for maior que 6,5, ele está aprovado. Então, a gente abre aspas, aprovado. Certo? Aí a gente clica aqui em mostrar else, que significa isso. Se for maior que 6,5, significa que ele está aprovado. Else é, caso contrário, ele está reprovado. Então, a gente pega mais um assign aqui e atribui para a mesma variável. str, a gente tem que mudar aqui o escopo da nossa variável. Ela tem que valer para todo o nosso exercício. Então, vai ser str status, abre aspas, reprovado. Pô, mas você está atribuindo aprovado e reprovado para a mesma variável? Porque você tem que pensar que assim, ele nunca vai ter os dois valores. O que ele vai ter? Ou um ou outro. E como é que vai ser? Quando ele chegar nesse ponto aqui, ele vai decidir se ele vai atribuir aprovado ou reprovado para essa variável. Então, a variável não vai ter o mesmo valor. Os dois valores ao mesmo tempo, correto? Vai ter só um dos valores. Bom, muito bem. Então, agora a gente já tem aqui o valor, se o aluno foi aprovado ou não e a nota na média dele. Vamos ver, vamos pensar aqui agora como é que a gente vai fazer para colocar esse valor dentro da nossa planilha aqui, certo? A gente tem aqui que a gente tem uma atividade que chama write cell, que é uma atividade que a gente coloca um valor dentro de uma célula específica dentro de uma planilha. Muito bem. Então, a gente tem dois valores que a gente precisa colocar dentro dessa planilha. O valor de média e o valor de status. Então, a gente vai precisar de duas atividades dessas. A gente já pode pegar aqui duas atividades dessas. Certo? A planilha vai ser a mesma para os dois, que vai ser a notas alunos. Certo? O nome da folha vai ser o mesmo dessa folha aqui que a gente já usou anteriormente. Então, só dá um Ctrl C, Ctrl V aqui. Certinho. E o conteúdo que a gente vai colocar dentro da célula vai ser o que a gente calculou aqui. No caso, vai ser a dB média. dB média. Aqui ele fala que a gente tem que colocar como texto. Então, a gente precisa de transformar isso para toString. E aqui embaixo a gente tem que colocar a nossa string status, que como já é uma string, ele não vai dar nenhum erro. Perfeito. Então, o que a gente precisa agora fazer? Definir aonde a gente vai colocar esse valor. Aqui a gente tem que pensar, se eu colocar um valor fixo, imagine que eu estou calculando a média do Marcos, eu tenho que colocar na E2, certo? E a status na F2. Só que quando eu estiver calculando da Sara aqui, eu não vou poder colocar na E2, eu vou ter que colocar na E3. Então a gente tem aqui uma necessidade de que essa célula aqui tem um valor dinâmico. O que eu quero dizer? Vamos exemplificar aqui.
Vamos dizer que a gente vai colar aqui o resultado na E2 e aqui na F2. Toda vez que ele rodar aqui no loop, deixa eu tirar um pouco o zoom, imagina que isso aqui é um loop, ele vai repetir isso aqui diversas vezes para cada linha da nossa planilha. Quando ele for chegar na hora de salvar o resultado aqui do aluno, ele vai sempre salvar na célula E2. A gente não quer isso. A gente quer que para cada rodada ele acompanhe a rodada do aluno, a linha do aluno, certo? Então como é que a gente pode fazer isso? Lá na última aula do while a gente aprendeu um conceito de contadores, certo? Então a gente vai aplicar esse mesmo conceito aqui. Como é que a gente vai fazer? Antes da gente entrar no nosso for, a gente vai criar o nosso contador e atribuir um valor para ele. A gente vai dar um... Vamos aqui na nossa variáveis. Vamos criar aqui a nossa variável. Vai ser um int, porque é um número inteiro, contador. Vai ser do tipo int32, porque ele não precisa ter casas decimais. E ele vai valer dentro do nosso exercício inteiro. Perfeito. Então a gente vai chamar aqui dentro do nosso assign o nosso contador e vai atribuir que valor inicial para ele aqui. Vamos pensar. Na nossa planilha, o primeiro valor que a gente precisa colocar é na E2, certo? Então o número da linha que a gente quer inicial é a linha 2. Então vamos colocar aqui o nosso valor inicial como 2. Perfeito. Então sigam o raciocínio comigo. O contador é 2, então o que a gente precisa aqui? Que o primeiro valor seja colocado na E2. Então a gente pode colocar E e vamos somar o valor do nosso contador aqui. Então vai ser int contador e como precisa ser uma string, a gente coloca ponto toString. Ah, por que precisa ser uma string? Ah, porque o valor aqui, ó, ele é F2 em string. Então a gente está somando E, que é uma string, mais o número que tem que estar em string também. Então a gente está convertendo o nosso contador em uma string. Então fica E2 exatamente como estaria aqui. E aqui embaixo a gente vai somar também a mesma coisa, o nosso contador. Ponto toString. A gente consegue ver melhor por aqui também o que a gente está digitando. Ó. Aqui na parte da célula, deixa eu dar um enter aqui para ele salvar. Mas ó, aqui na parte da célula a gente consegue verificar certinho o que ele está sendo escrito aqui. Então é f mais int contador.toString. Perfeito? Deixa eu fechar aqui. Agora beleza. Na primeira rodada isso vai funcionar. Só que como é que a gente vai fazer para funcionar na segunda rodada? Aqui no final de tudo a gente tem que adicionar mais um assign e colocar dizendo que int contador vai ser ele mais um. Int contador mais um. Porque, imagina, ele entrou na primeira rodada valendo 2. Ele salvou as informações dentro da planilha e no final ele precisa somar 1 a ele mesmo. Porque agora ele deixa de ser 2 e passa a ser 3. Então, na próxima rodada, para o próximo aluno, esse E não vai ser mais E2, vai ser E3. E esse F não vai ser mais F2, vai ser F3. E assim sucessivamente, até que ele acabe todas as linhas dessa planilha aqui, que é a DT Notas Alunos, dessa data table. Perfeito? Então vamos ver como é que ele funciona aqui. Vamos ver se ele está funcionando. Vamos fechar nossa planilha e vamos rodar para ver se o nosso código está funcionando corretamente. Executar. Vamos lá. Aqui nesse caso eu acredito que ele não vai nem abrir a planilha, ele vai fazer tudo em background. Vamos ver. Ele teoricamente já finalizou. Vamos abrir nossa planilha aqui e ver se ele fez os cálculos corretamente. Olha que bacana. Aqui a gente tem as nossas notas que a gente já tinha, os valores das médias calculados e temos se o aluno foi ou não aprovado. Aqui no caso, quase todos os alunos foram reprovados. A gente precisava diminuir um pouquinho essa média aí para a galera poder passar. Mas é isso, gente. Eu acredito que ficou bem explicado. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo aí por mensagem que eu te respondo, beleza? Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui num link do Google ou do Mega para
na descrição para que vocês tenham acesso. Beleza? É isso aí, gente. Valeu!